Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma revisão de direito previdenciário, tendo como norte a sua prova do INSS que se aproxima e que é necessário aí, portanto, essa revisão. E veja, né, aqui mais um comentário aí sobre o curso, né? O curso é muito parrudo, o curso é muito cheio de aulas, né? É muito completo e a nossa revisão também, né? Uma boa revisão. Teremos 32 encontros e aí, nestas oportunidades, vamos conseguir enfrentar os principais tópicos, deixando aí você que já se preparou pelo curso, que já está afiado, ainda mais polido para o dia da prova. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o segurado do regime geral da Previdência Social e agora nós vamos falar sobre o empregado, tá? Aqui nós temos uma grande mistura entre o direito do trabalho e o direito previdenciário. Como eu disse, o previdenciário ele conversa com diversas disciplinas, é por isso que eu gosto, eu sou um cara meio interdisciplinar no direito, né? Eu gosto basicamente de conversar sobre todos os assuntos e essa é uma das partes do direito previdenciário que provam isso. Então, vejam só, pessoal, quando nós estamos falando primeiro de segurados, então a gente já tem lastro teórico para refinar e para construir um raciocínio que esteja contextualizado dentro da disciplina. Vejam só, nós temos contribuintes, uma das espécies de contribuintes são segurados. Nós vimos que para você ser contribuinte, você pode, em algumas hipóteses, ser facultativo, portanto você é se você quer, em outras é obrigatório. Aí a gente viu também, é legal da revisão que a gente faz esse fechamento, que no obrigatório o critério mais importante é a renda. Se você auferiu renda, aí você, portanto, está obrigado a contribuir e, muito possivelmente, a se filiar. Então, os segurados, eles são contribuintes mais relação jurídica. Qual é esta relação jurídica? Eles são filiados ao regime geral da Previdência Social, caso não haja outro específico. A maior parte é do regime geral mesmo. Beleza, são filiados ao regime geral e dentro dessas categorias nós temos vários tipos de segurados filiados ao regime geral. Então nós temos aqui empregados, empregados domésticos, trabalhadores avulsos, etc, etc. Contribuinte indivíduo especial, etc, etc. Temos vários aqui espécies. Nós vamos enfrentar cada um deles, começando nesta oportunidade pelo empregado. Portanto, já de cara, sabemos que o empregado, ele é filiado, ele é segurado e ele está obrigado a isso. Portanto, não é uma opção dele contribuir para a Previdência, nem se filiar ao regime geral, pelo menos, da Previdência Social, tá? Nós temos duas coisas para enfrentar nessa aula. Primeiro, definir o que é um trabalhador empregado, isso é um tipo de vínculo jurídico que existe, nesse caso entre o empregado e o empregador, e depois entender, isso é direito do trabalho, e depois entender que, para além das definições do direito do trabalho, nós temos diversas outras categorias profissionais que são equiparados no direito previdenciário para a Previdência Social aos trabalhadores empregados. Tudo bem? Então vamos lá. Empregado, pessoa física que exerce atividade remunerada não eventual a um empregador sob dependência deste e mediante salário. Ou seja, pessoal, tem um princípio no direito do trabalho que ele é muito, muito, muito importante. Aliás, ele é definidor, assim, ele é definidor não, ele é assim, um divisor de águas, né? Que é um princípio que se chama primazia da realidade. Quer dizer o seguinte, não importa a qualificação jurídica que você está dando para uma determinada relação de direito. O que importa mesmo, o que vai qualificar essa relação, por exemplo, quando sendo uma relação de emprego, é o que acontece na realidade, é primazia da realidade. Quer dizer o seguinte,
Não importa se eu vou escrever um contrato em que eu falo que você é prestador de serviço, em que você é uma PJ, pejotização entra aqui, então todo mundo cria empresa, aí a empresa vai lá, paga, o cara é um empregado na prática, mas a empresa fala, não, 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 ele não é empregado, ele é um prestador de serviços, uma pessoa jurídica que presta, um terceirizado, né? Pessoal, a primazia da realidade diz o seguinte: presentes os elementos de uma relação de emprego é, ponto, ok? Quais são estes elementos? Temos 5. Remuneração, subordinação, habitualidade, serviço de natureza não eventual e pessoalidade. Vamos falar sobre cada uma delas. Remuneração. O que é a remuneração, pessoal? Remuneração é o seguinte: você tem uma partida e uma contrapartida, sendo que esta contrapartida ela é um salário mais os benefícios, etc., que compõem remuneração, certo? Portanto, remuneração é o que nós podemos chamar desta contrapartida. Entre aspas, nós podemos dizer que é o salário, mas na verdade qualquer verba remuneratória, portanto que represente essa contrapartida aqui, entra no cômputo da remuneração. Remuneração é um conceito mais amplo que o salário, portanto o salário está englobado aí no conceito de remuneração. O que eu quero dizer com isso? Você acorda todo dia, vai até a empresa, trabalha, manda e-mail, responde, 30 dias, depois cai um dinheirinho na sua conta. Essa é a remuneração. É a primeira característica de uma relação de emprego, ok? Se não tem a remuneração, já caiu o que configura a relação de emprego. Isso aqui, pessoal, é concomitante, tá? É um E, ou seja, precisa estar presente este, e, ok? Os 5 precisam aparecer juntos. Depois, pessoal, subordinação. O empregado não é o dono é sócio, ok? Sócio, ele não é empregado não é sócio, tá bom? O que quer dizer isso? Tem que ter pagamento, partida e contrapartida, e uma relação de subordinação, ou seja, não é uma relação horizontal, é uma relação vertical. Você tem um supervisor, que tem um coordenador, que tem um diretor, que tem um presidente, que aí sim tem um dono. O dono não é empregado, o presidente, o diretor, o coordenador e o supervisor, e vocês são. Um responde para o outro. Isso é subordinação, é um dos elementos da relação de emprego. Depois, habitualidade. Habitualidade não quer dizer ir todo dia, mas é uma relação habitual. O que é isso? Não é pontual. Não é que você foi lá, se vestiu de Papai Noel e ficou um dia no shopping abraçando criancinha e distribuindo os pirulitos. Não. É uma relação habitual. De janeiro a janeiro, sem que houvesse... você estava lá prestando serviço. Ah, mas era só de terça, quarta e quinta. Ou aí na outra semana era de segunda, sexta. Não importa. Teve a habitualidade, que essa prestação reiterada caracterizou mais um elemento. Aí você vai para o próximo. Serviço de natureza não eventual. Veja, eu não estou te chamando para colher um pé de laranja em específico. Eu estou te chamando para atuar na fazenda e ficar tirando ali as frutas quando elas aparecerem. Isso é um serviço de natureza não eventual. Olha, a sua função é promover essa campanha. E a outra campanha, Não é eventual. É uma relação contínua, não é pontual. É o contrário do pontual, é eventual. Depois, pessoalidade. O que é esta pessoalidade? É você mesmo que vai lá cumprir. Não é que você manda alguém no seu lugar. Você mesmo vai até a empresa e vai lá, responde e-mail, trabalha, é você que acorda, é você que pega o transporte público ou o carro e enfrenta o trânsito, chega lá, é você que faz isso. Esta é a pessoalidade, ok? Essa é a primeira parte da aula. Relações de emprego. Preencheu esses 5 requisitos, você é empregado e aí sobre você vai incidir tudo isso aqui.
Então, é empregado? Tem que ter renda, não é? Vai ganhar dinheirinho. Ganhou dinheiro, vínculo obrigatório. Portanto, passa a ser contribuinte. Contribuinte de qual espécie? Segurado. Por quê? Porque paga, mas também está protegido. Vai ser filiado, pelo menos no regime geral. E aí, você estará nesta categoria, ok? Beleza. Só iniciativa privada, pessoal? Vamos agora para a segunda parte da aula, falar dos outros cargos que também emergem e fazem a pessoa constituir esse tipo de vínculo com a Previdência Social. O servidor público ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo, com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais, vincula-se obrigatoriamente ao regime geral da Previdência Social. O que é um cargo em comissão, pessoal? Bom, servidor público é porque ele presta serviço para a administração pública, certo? Ele tem um cargo público, um emprego público. Só que, quando você fala em ingresso na administração pública, você tem basicamente duas formas, tirando eleição, né? Você ou faz um concurso público, ou você é nomeado para alguma função que não pressupõe concurso público, certo? O cargo em comissão é o que a gente chama popularmente de cargo de confiança, que serve para direção, assessoria ou chefia, em que o sistema pensou, não, para isso não tem concurso para chefe de seção, para chefe de gabinete. Isso é um cargo de confiança. O gestor confia na pessoa, nomeia essa pessoa e aí essa pessoa passa a integrar a administração pública, só que ela tem um vínculo que não é um vínculo do concurso público. É um vínculo precário, é uma nomeação. Assim que a confiança acabar, a pessoa pode ser mandada embora do dia para a noite. Não tem a mesma dificuldade que teria para desligar um funcionário público concursado. Beleza. E outras hipóteses, pessoal? Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação, mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Ou seja, é o conceito de empregado, que nós vimos, que eu falei que é a primeira parte da aula, do direito do trabalho, certo? Fechadinho, mas esta hipótese que é na serviço não eventual, ou seja, descaracterizaria uma relação de emprego, mas não descaracterizaria a relação previdenciária. Depois, aquele que contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço a outras empresas. Ou seja, outra hipótese que no direito previdenciário gera vínculo de emprego como se fosse empregado, ainda que empregado não seja. Depois, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior, certo? Brasileiro que é contratado no país e trabalha no exterior, também tem este vínculo previdenciário aqui. Depois, presta serviço no Brasil em missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeira a órgão a elas subordinadas, ou os membros dessas missões, repartições, excluídos ou não brasileiros, sem residência permanente no Brasil, e amparados pela legislação previdenciária do país, da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Que mais? Brasileiro civil que trabalha para a União no exterior em organismos oficiais, brasileiros ou internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma de legislação vigente do domicílio. Depois, brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil
para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional. Pessoal, essas hipóteses têm que ser conhecidas, tá? Isso é importantíssimo. Depois, servidor público que ocupa cargo de comissão, isso a gente já falou. O H, que é uma das hipóteses da lei, caiu, não precisa mais saber. O empregado de organismo oficial internacional estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto em regime próprio. Depois, o exercente... E o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Portanto, essa segunda parte da aula é conhecer essas hipóteses, ler, reler, treler, ler mais uma vez, se apropriar disso. Por quê? Agora é bem assertivo para a prova. Porque se cair, vai cair, acreditem, este texto expresso. Então precisa conhecer o texto. Ah, mas eu tenho uma dúvida. Esse é o caso que não vale a pena verticalizar muito. Conheçam a hipótese tal como apresentada. Beleza? Isso vai ajudar. Pessoal, obrigado a todos pela atenção, forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.